reunião tem como objetivo debater e analisar o acompanhamento sobre as atuais vistorias do sistema carcerário brasileiro. Para isso, foram empossados na ocasião os membros que estarão à frente da coordenação. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, defendeu que o sistema prisional deve ser um instrumento em favor da sociedade no combate ao crime e não mais um instrumento de criminalidade. O sistema prisional deve cumprir as suas duas funções: a de ser uma resposta da sociedade, uma punição da sociedade contra quem cometeu crimes, mas também uma aposta da sociedade brasileira na recuperação e na ressocialização dessas pessoas para que elas deixem de cometer crimes. Se apostarmos na brutalização do ser humano, nós estaremos tornando as penitenciárias cada vez mais em universidades do crime, aumentando a reincidência e, portanto, contribuindo com o aumento dos índices de criminalidade em nosso país. O ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, relatou a importância do papel da OAB diante do assunto e defendeu que a realidade dos presídios brasileiros são verdadeiros depósitos de pessoas. O papel da Ordem dos Advogados daqui para frente, estabelecendo uma comissão de controle, uma comissão de acompanhamento e de fiscalização dos presídios no Brasil. A lei de execução estabelecia a criação de conselho de comunidade, que o juiz de execução deve criar um conselho de comunidade composto por representante da ordem, representante do conselho de assistentes sociais e um representante da comunidade para visitar os presídios, para estabelecer um contato com os presos, para providenciar meios para que os presos sejam alimentados, tenham saúde e, fundamentalmente, tenham trabalho. Porque é ingênuo pensar que o preso fica contente de não fazer nada. Pelo contrário, a ociosidade é desesperante. Mas os nossos presídios são meramente depósitos de pessoas. Não são locais onde se possa trabalhar, se possa visualizar o futuro. É a sensação mais absoluta do tempo perdido. O supervisor do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Execução de Medidas Socioeducativas, o CNJ, Guilherme Calmon, argumentou que deve haver no sistema prisional mecanismos de solução de forma diferenciada. Conclamo a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério da Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o CONSERJ, enfim, todos os órgãos que têm de fato um envolvimento com esse tema, porque em cada estado nós temos um tratamento totalmente diferenciado ou diversificado em relação a esse assunto que é o tema das medidas de segurança. A coordenadora das Secretarias de Justiça do Brasil, Maria Tereza Wille, afirma que faltam recursos para melhorar o sistema prisional no país. A nossa responsabilidade é por aproximadamente 540 mil presos que hoje cumprem pena, né? E desses 540 mil presos, o custo mensal da gestão varia, mas fica em torno de R$2.000 por mês por preso. Ou seja, é 1 bilhão e 100 milhões de verbas que os estados, os governadores investem no sistema prisional. Mas, evidentemente, esses recursos não são suficientes. Então, nós precisamos buscar outras fontes de recursos e, principalmente, a liberação imediata de mais de R$1 bilhão que hoje está no Fundo Penitenciário Nacional. E acreditamos que a Ordem, tem um papel muito importante na contribuição da liberação desses recursos, que são recursos não apenas para a construção, mas também para investimento e custeio, para a compra de tornozeleiras eletrônicas, para a compra de aparelhos que identificam a entrada de celulares e armas nos presídios, equipamentos de educação à distância para que os presos tenham acesso à escolarização, equipamentos de trabalho, enfim, uma série de recursos que nós precisamos para melhorar a gestão prisional. O vice-presidente da OAB, Cláudio Lamaque, afirmou que o monitoramento permanente tem o objetivo de investir também na segurança da sociedade. Nós temos que efetivamente buscarmos a ressocialização do preso, para que quando ele seja devolvido à sociedade, ele saia melhor do que quando entrou. Hoje, muitas vezes, nós temos uma situação inversa. As pessoas são presas, muitos presos de menor potencialidade acabam sendo colocados juntamente com presos de maior potencialidade ofensiva, e este preso faz ali a sua faculdade do crime e sai, sim, seguramente formado em crime. E isto é o que a sociedade não quer. As pessoas têm que perceber que a visão
que a Ordem hoje está procurando levar à sociedade, principalmente às autoridades, e a ideia deste monitoramento do sistema carcerário que é lançado, ele tem a visão da segurança pública, ele tem a visão que se quer passar e que se quer dar, de que, se investindo no sistema carcerário, nós estamos investindo diretamente na segurança. Até agora, mais de 30 presídios em 12 estados brasileiros já foram visitados pelo mutirão da OAB. O presidente da Ordem afirmou que a tragédia do sistema carcerário brasileiro não pode ser enfrentada como medidas tópicas, nem tratada apenas em situações de crise. Para ele, uma das soluções é realizar um monitoramento permanente, ingressando também com ações civis públicas contra os estados que não estejam tomando providências necessárias. As inspeções demonstram claramente que as facções criminosas mandam nos presídios do nosso país, que o Estado brasileiro não tem controle sobre o que ocorre no sistema prisional. Presos provisórios convivem com presos definitivos. Presos que cometeram crimes de pouco potencial ofensivo convivem com presos de grande potencial ofensivo, fazendo com que a penitenciária se transforme em uma universidade do crime. Alguém entra por roubo de celular e sai traficante internacional de drogas. Essa é a realidade do sistema penitenciário brasileiro e temos que pôr um fim com monitoramento permanente, fazendo denúncias públicas permanentes à sociedade brasileira para que a opinião pública possa pressionar os governantes a darem prioridade a esse tema no sentido de superar essa tragédia que é o sistema carcerário brasileiro. Em primeiro lugar, fazendo as vistorias. Em segundo, ingressando com ações civis públicas contra os governos estaduais que não estiverem cuidando adequadamente do tema, no sentido de determinar a separação dos presos provisórios dos definitivos, de separar os presos de acordo com a natureza do delito, além de assegurar às famílias das vítimas dos homicídios cometidos no interior das penitenciárias a indenização, para que o Estado perceba, até pelo bolso, que é mais significante, mais interessante colaborar com a segurança pública e cuidar do sistema penitenciário do que brutalizar o ser humano, jogando-os e tratando-os como animais no sistema carcerário brasileiro. Segundo o presidente da Ordem, a OAB fará um acompanhamento permanente, abrindo pastas de cada presídio e de cada obra em andamento de penitenciárias em todo o país, cobrando soluções dos órgãos estatais com base nos fundamentos da Lei de Execuções Penais.